Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar as nossas histórias dentro do mundo da teoria das espécies. Na aula anterior a gente falou sobre indefinição. O que é uma indefinição dentro da variável para animais no estado doméstico, a variação das espécies no estado doméstico. Hoje nós vamos falar sobre a variável de erro, que é quais são as possibilidades da merda, e também a ação indireta de alterações nas condições de existência. Esse é o papo de hoje. Vamos começar com a variável de erro. Então, a gente já viu que existe uma indefinição de variável. Muitas vezes existem variáveis que são definíveis, variáveis que são indefiníveis. Indefiníveis são indefinidas. E existe também possibilidades de erro. Quando eu digo possibilidades de erro, são as possibilidades dessa variável ela não ser suficiente. É isso que é conhecido como variável de erro. Aí a gente tem também a ação indireta nas alterações de condição de existência. A condição de existência, biologicamente, é o sistema reprodutor. O que é existir para a biologia? Existir é a possibilidade de uma espécie ter de reproduzir, de passar para outra, de perpetuar a espécie. Então essas são as condições de existência. Agora que eu já resumi isso daí, vamos entrar nos assuntos. A longos intervalos, vê-se surgir desvios de informação fortemente pronunciados. Então aqui é a primeira ideia de como acontece variáveis de erro. Ela acontece em longos intervalos. Então quando existem intervalos dentro dessas variáveis, as chances de desvios de informação são maiores, que ele chama de qualificação de monstruosidades. Esses desvios afetam alguns indivíduos em meio de milhões de outros nascidos no meio do país e alimentados quase da mesma maneira. Todavia, não pode estabelecer-se uma linha absoluta de limite entre as monstruosidades e as simples variações. Ou seja, trocando em miúdos, ele está dizendo nem que é, nem que não é. Eu não vou botar uma linha absoluta como limite entre o que é uma simples variação e o que é uma monstruosidade. Então ele diz, eu posso dizer para vocês, o máximo que eu posso dizer para vocês, isso aqui é eu falando como Darwin, entendeu? O que Darwin ele diz? Existe uma possibilidade de que se existir longos intervalos dentro de uma variável, os desvios eles podem ser fortemente pronunciados. Ou seja, os desvios vão ser fodidos. Mas agora não há como fazer uma linha absoluta entre o que seria monstruosidade e o que seria simples variação. Não há como fazer, como ele chama de linha absoluta de limite. Dentro das condições de existência, nós temos alterações dentro do sistema reprodutor de vias indiretas. A ação indireta, como nós estamos falando de espécies no estado doméstico, pode haver variações no modo de se reproduzir. Então nós estamos falando de uma condição indireta. Um grande número de fatos testemunham a excessiva sensibilidade do sistema reprodutor para essa alteração, que é a alteração indireta, mesmo insignificante nas condições ambientes. Nada mais fácil que domesticar um animal. Porém, nada é mais difícil do que levá-lo a reproduzir em cativeiro. Isso aqui é um dado importante que fala sobre a questão de habitat. Nem todo animal ele consegue se reproduzir em cativeiro. Então isso acaba afetando as condições de existência, e como ele próprio diz, o sistema reprodutor ele é extremamente sensível. Só que aqui outro dado aqui que é importante, que é o caso de animais de países tropicais. Isso aqui é um dado muito importante que mostra o porquê que o Brasil é sexo o tempo todo. Animais cativos, principalmente os de países tropicais, eles se reproduzem com mais facilidade. Então Darwin ele percebeu que animais cativos de países tropicais eles se reproduzem com extrema facilidade, com exceção dos plantígrados e aves carnívoras. Elas não põem ovos fecundos em cativeiro, é mais difícil. Embora eu já teve uma época na minha vida que eu já criei galinha, e viver em cativeiro não foi uma restrição. Mas aqui ele tá falando de aves carnívoras, mas a galinha, eu já vi galinhas canibais, pô. Galinhas canibais que comem outras galinhas. Incentive o canibalismo. Mas eu nunca vi elas terem problema de ovos fecundos. Pelo menos galinha, galo, frango, esses negócios aí eu nunca vi. Mas, segundo a Darwin,
Ele está dizendo que aves carnívoras não põem quase ovos fecundos em cativeiro. Quando vão para cativeiro, eles têm uma restrição que é diferente quando estão libertos para fazer o que quiserem. Por outro lado, indivíduos tirados muito novos às suas florestas e suportando perfeitamente o cativeiro, admiravelmente domesticados na força da idade e sadios, de que o sistema reprodutor, sendo seriamente comprometido por causas desconhecidas, cessou de funcionar. Isso aqui foram casos que aconteceram de animais sadios que foram tirados da floresta e o sistema reprodutor deles simplesmente parou de funcionar. Então aqui existem 3 coisas interessantes. Primeiro, indivíduos tirados da floresta, super saudáveis, domesticou beleza, mas o sistema reprodutor começou a falhar. Outro caso, animais tropicais transam mais do que coelho. Aí existem espécies que não são tão boas assim, mesmo sendo tropicais, que são alguns casos de plantas e alguns casos de árvores, de aves carnívoras. E existem casos em que não há como domesticar, são indomesticáveis. Aqui nós temos variáveis diversas, que fez com que Darwin falasse isso aqui, ó. A natureza do organismo desempenha um papel principal na produção da forma particular de cada variação. Isso aqui foi ele vendo todos esses casos. Aí ele chegou à conclusão que é a natureza desses animais que estavam causando uma produção particular nessas variações que estavam tendo. E que a natureza das condições estava subordinada a isso. Vemos muitas vezes a mesma árvore submetida a condições uniformes, um só gomo entre milhares de outros produzidos anualmente apresentar de improviso caracteres novos. Então aqui a gente vê que existe uma questão de individualidade muito forte, que é a natureza individual dos organismos. Então existe uma natureza individual dos organismos que tem uma particularidade na variação, que é o exemplo que ele está citando aqui da árvore. Entre milhares de outros produzidos anualmente, elas apresentam um improviso de caracteres novos. Vemos demais renovos pertencendo a árvores distintas, colocadas em condições diferentes, produzirem quase a mesma variedade. Então aqui é outro ponto. Árvores diferentes daquela, em condições diferentes, dando o mesmo resultado, ou um resultado que chegue próximo. Rebentos de pessegueiros, por exemplo, produzirem pêssegos vermelhos e rebentos de roseira comum produzirem rosas de musgo. O que ele está querendo dizer aqui é que o organismo de cada indivíduo tem um papel extremamente importante na variação dele. Essa foi a conclusão dele sobre os animais domésticos, e também pode ser levado a muitos casos, que é o que ele fala aqui. A natureza das condições não tem, pois, talvez mais importância nesse caso do que a natureza da faísca, comunicando fogo a uma massa de combustível para determinar a natureza da chama. Então ele está querendo dizer que a natureza da faísca ela tem muito mais a ver para determinar a natureza da chama do que as condições. Então nós temos variáveis de condições, variáveis de natureza biológica que têm importância para determinar a natureza da chama. Ou seja, a natureza individual dos organismos tem um papel extremamente determinante nas variações, sejam elas indeterminadas ou determinadas. Embora existam os dados que ele já falou anteriormente, que a gente já falou em aulas anteriores, que é o conceito de variáveis determinadas e variáveis indefinidas. Hoje a gente falou da variável de erro, mas tudo isso daí são natureza de condições. Mas o que tem valor realmente é a natureza biológica. Então a natureza dos organismos, elas têm um papel determinante nas causas de variabilidade, e é isso que é a primeira coisa que Darwin vê dentro da variação de espécies no estado doméstico. Essa ideia de como o organismo ele se comporta de forma individual. Na próxima aula a gente vai vir para a variação no estado selvagem, que é importante, porque aqui ele começou verificando o estado doméstico, que era o mais fácil de se fazer. Agora ele vai tentar especificar como funciona o organismo no estado selvagem, porque aqui ele achou o quê?
o organismo ele tem um papel determinante. Então vamos para o estado selvagem para ver se isso é verdade? E esse é o assunto da próxima aula. Os questionamentos que ele fez dentro da variação no estado selvagem. Então até a próxima aí, galera. Valeu!